Diante dos impactos da pandemia da Covid-19, muitos brasileiros viram os salários serem reduzidos ou até mesmo suspensos por determinado período. O que muitos estão esquecendo é que estas alterações terão impacto no pagamento do 13º salário de 2020, o benefício tão esperado por todos os trabalhadores. O Tudo de Bom recebe o juiz do trabalho, Paulo Fernando, mais uma vez aqui. A gente gosta muito de receber ele aqui na nossa casa para a gente falar sobre esse assunto que está bem aí, né? O pessoal já está esperando esse dinheiro na conta. Tá na porta. E já estamos fazendo conta, né? Que o brasileiro gosta de fazer conta com dinheiro na expectativa de que vai receber, só que esse ano vai ser um pouquinho diferente, né, Paulo? Bom dia. É verdade, bom dia. Agradecer por mais uma vez estar aqui agora presencialmente, né? Uma vez foi bate-papo online. Tava morrendo de vontade de estar aqui com vocês e a época é propícia demais, o dia 20 de novembro está se aproximando, que é a data que a legislação impõe que a primeira parcela do 13º seja pago, né? A gente tem até o dia 20 de dezembro para esse direito ser pago de forma integral, né? O valor total tem que estar sendo pago até 20 de dezembro, mas a primeira parcela existe a necessidade de ser pago até 20 de novembro, que é agora, essa semana. O empregador ele pode optar por pagar parcelado ou pagar de uma vez só, mas ele tem uma data limite, que você falou, As datas limites são essas datas que eu passei. 20 de dezembro ele tem que estar quitado e essa primeira parcela ele pode antecipar entre fevereiro e novembro. Entendi. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, eu vi que 2020 foi um ano bem puxado para você, né? Inclusive, gente, as lives do Paulo bombavam, né? Você fez lives com tanta gente. Foi verdade. Tanta gente. Quais foram os principais temas que você abordou? Temas assim que as pessoas estavam realmente... Porque vinha tanta informação de internet, né? As pessoas pesquisando, muita gente também tomando suas próprias conclusões e muitas das vezes estavam enganados, né? Essas lives serviram para isso. A gente dormia com uma coisa e acordava com uma medida provisória. No outro dia tinha medida provisória, revogando a medida provisória ou mudando. Então, a gente fez muita coisa. Mas, assim, o principal tema, a parte mais sensível do corpo humano chama-se bolso, né? Então, tudo que diz respeito a salário reduzido por parte do trabalhador e a custos para a empresa, né, que são os pagamentos de previdência, salário, demandaram muitas dúvidas. Então eu fiz muita live, muita tirar dúvidas em relação a esses temas de redução de salário, suspensão de contrato e também um outro tema que bombou muito foi a questão da Covid ser reconhecida doença do trabalho ou não, né? Sim, a questão como do que afastamento. ficou essa questão? Ainda está sendo está discutido. A gente tem teve uma norma que dizia que a Covid ela não era considerada doença ocupacional, depois veio uma outra norma dizendo que não necessariamente ela deixa de ser, mas sempre porque queremos pode ser, o contágio pode acontecer ali no ambiente. Em qualquer lugar, você pode trabalhar numa farmácia e pegar no supermercado. É uma pandemia, todo mundo está sujeito. Eu tive há pouco tempo a Covid, não sei como peguei, a gente não tem como saber. Fica muito difícil. Agora, para algumas profissões, fica mais fácil você estabelecer um nexo. Por exemplo, quem trabalha em trabalhos essenciais, os profissionais de saúde, profissionais em atividades essenciais que não fecharam, para eles fica mais fácil provar o nexo, né, a ligação entre a Covid e o trabalho. Os outros não, os outros precisam realmente demandar essa prova, fazer a prova de que se contaminou no ambiente de trabalho, o que é mais difícil. Entendi. Pois vamos lá, senhor, tira dúvidas da galera. Vamos lá pro nosso telão, vem. Paulo, nosso juiz do trabalho, fica aqui do meu lado aqui. Bom, Jéssica não tá, né? Quando Jéssica tá aqui, Jéssica fica ali do outro lado. Acostumado. Muito bem, gente, o papo é sério, direto, tá? Você que está criando expectativa, mas aí a gente vai falar de públicos que tiveram aí sua redução na jornada de trabalho, contratos suspensos, né? A gente vai entender um pouquinho e também falar sobre férias, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então a gente começa com o primeiro tópico, suspensão de contrato. É aquele trabalhador que... Já a pergunta? Eu pensei que fosse aparecer alguma coisa aqui. Aquele trabalhador que... A suspensão aconteceu, né, por conta da pandemia, e aí para o empregador não precisar demitir, né, foi dada uma liberdade que ele pudesse suspender aquele contrato. Isso. A suspensão contratual ela implica na cessação, no término das duas principais obrigações no contrato de trabalho. Por parte do empregado, ele fica desobrigado a prestar os serviços, ou seja, ele não dá mais a sua força de trabalho à empresa, e a empresa cessa a sua obrigação de pagar salários, ou seja, ninguém trabalha, mas também não recebe salário. E houve a instituição do benefício emergencial, que foi a contrapartida do governo federal para manter esses empregos de forma emergencial. E aí tem toda uma situação de que durante todo o tempo em que você fica
com contrato suspenso, você recebe um valor calculado sobre o seguro-desemprego, não pode ser demitido durante o período de suspensão contratual e quando você retorna da suspensão por igual período pelo qual durou a sua suspensão. Entendi. Então, se você ficou 4 meses afastado, você fica 4 meses sem poder ser demitido e quando volta mais 4 meses. Entendi. E o importante a gente frisar que essa suspensão, gente, esse dinheiro que foi dado como pelo governo federal, não foi um benefício, foi uma espécie de indenização para o trabalhador, né? Porque muita gente estava encarando isso como, nossa, estou ganhando dinheiro sem trabalhar. E não foi a realidade, não foi bem assim, né? Não. Ele veio justamente para manter os empregos e a renda, né? Aí não houve contribuição de FGTS sobre isso, a empresa ficou desobrigada, houve uma desoneração da folha de pagamento, mas o empregado ele continuou com seu vínculo empregatício mantido. E não é um empréstimo, a empresa não precisa devolver isso ao governo federal. Ela precisa apenas se obrigar a não demitir aquele empregado durante o período da suspensão e quando ele retornar. E aí houve várias prorrogações, né? Primeiro era só 60 dias, depois aumentou para 120, recentemente em agosto se estendeu para 180 dias a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Muito tempo sem trabalhar. Muito tempo, 6 meses. Certo. Então, quem está assistindo o nosso programa, que teve seu contrato suspenso, como que fica a questão do 13º? Pronto, essa é a pergunta mais fácil entre as duas situações, porque o 13º ele é calculado a 1/12 sobre o salário de dezembro, calculado por mês de trabalho. Ora, se não houve trabalho nos meses de suspensão contratual, esses meses não entram para o cômputo do 13º, ou seja, chegou dezembro, se ele trabalha desde janeiro, ele teria aí 12 meses de 13º, né? 1/12 para cada mês. Se ele ficou afastado 6 meses por suspensão contratual, o 13º dele vai ser apenas 6/12, apenas os 6 meses de efetiva atividade. Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Então, a gente já entendeu que quem teve a suspensão, é só você fazer o cálculo, né? Pega o valor que você recebe da empresa, né? Divide pela quantidade de meses que você trabalhou, exceto ali o que você recebeu o benefício do governo federal, e aí você vai ter aquilo que você vai receber. É esse valor correto a ser pago, né? Não há nenhum outro desconto. Não, é importante só dizer que o valor para ser calculado é o valor devido em dezembro. Por quê? A gente sabe que as categorias têm data base. Então, há reajustes, assim, para algumas categorias de empregados, de salário. Então, o valor para ser calculado, a base de cálculo é o valor devido em dezembro, porque assim você garante que ele vai ter um valor maior de retribuição pelo 13º, porque vai considerar um eventual reajuste ocorrido ao longo do ano. Você não pode pegar, por exemplo, o salário de janeiro e fazer a conta dividido por 12. Tem que pegar o salário de dezembro e fazer a conta dividir por 12 aí para calcular quantos avos, né? Se 6/12, se 7/12 de 13º proporcional. Então aí a realidade é que quem teve uma suspensão aí de 4, 5 meses vai ter uma redução no 13º bem grande, né? De quase metade, né? Quase metade do pagamento. Agora a gente vai para um outro tipo de público. Você que não teve o contrato de trabalho suspenso, mas você teve uma redução de jornada. Que foi como essa redução, Paulo? Essa redução de jornada foi para aquelas empresas que continuaram trabalhando, muita gente acabou optando pelo delivery, né, pelo e-commerce, então não precisou suspender o contrato e manteve o pessoal trabalhando em jornada reduzida, ou home office ou também presencial. Muitos restaurantes ficaram só em delivery, né, não precisaram mais estar ali presencialmente, então podiam reduzir em 25%, em 50% ou em 70%. Isso significava que ele necessariamente tinha que ter jornada reduzida pela metade, por exemplo, 50%. A empresa pagava 50% do salário e os outros 50% eram pagos pelo governo federal, não 50% do salário, 50% do seguro-desemprego que ele teria direito, né? Entendi. E aí, necessariamente, lembrando que a gente viu aí vários casos de empresas que reduziram no papel, mas continuaram exigindo a mesma jornada. Isso é ilegal, isso é fraude à instituição da redução da jornada. Então, o que pode acontecer com essas pessoas? É o trabalhador que tem que ir lá ou é uma fiscalização que tem que vir aí de outra instituição, de outro órgão? Existem as fiscalizações feitas pelo Ministério da Economia, né, o antigo Ministério do Trabalho, e o Ministério Público, mas eles não vão dar conta da quantidade de empresas. Entendi. Então, assim, é ideal que o trabalhador acesse os canais de comunicação desses dois órgãos que têm anonimato garantido
e façam sua denúncia se porventura houve uma violação, seu sindicato também, para que sejam autuadas as empresas que agiram em desacordo com isso. Muito bem. Certo. Agora sim, como fica o 13º... Pode chegar um pouquinho mais para frente? Como fica o 13º salário, Paulo, com essas pessoas que foram reduzidas? Aí eu vou te deixar triste porque eu não tenho uma resposta O quê, exata. gente? Ainda estão no... A gente, assim, o legislador não pensou nisso. Quando o benefício emergencial, a redução e a suspensão foram pensados, eu acho que o legislador não pensou que chegaríamos em dezembro com essa situação. E a gente tá vendo Mas que como tem o cara estava com boas expectativas, né? Atrás de prorrogação. Otimismo acima de tudo. Então, assim, não há uma norma que regulamente o 13º do pessoal que teve a redução. Há construções, e eu vou te trazer aqui 3 possibilidades. Certo. Uma absolutamente segura, mas que é custoso para a empresa. Uma absolutamente insegura, que é custoso para o empregado, e um meio termo. O absolutamente seguro é pagar o 13º salário integral. Esse é absolutamente seguro, a empresa não vai ter nenhum susto no futuro na justiça, porque vai estar pagando o 13º integral. Há muitas pessoas defendendo isso. Quem se programou também, né? É importante falar. Agora, obviamente, quem precisou recorrer a essa medida emergencial é porque está ruim das pernas. Realmente não teve como... Ninguém abre mão do seu empregado sem querer, né? Realmente porque precisou. Aí existem 2 caminhos. O outro extremo, o primeiro extremo é pagar todo. O outro extremo é, se esse empregado chegar em dezembro com o salário ainda reduzido, porque a gente sabe que houve uma extensão para 180 dias, é pegar o valor desse salário reduzido, dividir por 12 e calcular os avos, os 12 avos, os 5 avos, em cima desse salário reduzido. É extremamente inseguro, porque é uma interpretação bastante prejudicial ao empregado. E isso, assim, abre caminhos para várias ações judiciais. O caminho do meio é fazer a média. É você pegar mês a mês quanto o empregado recebeu. Em janeiro foi salário cheio, fevereiro foi salário cheio, março não foi salário cheio, você pega a cota que o empregador pagou, a cota que o governo pagou não entra nessa conta, é só o que é salário, e aí você faz a média, vai fazendo mês a mês quanto o empregado recebeu das mãos do empregador, divide por 12 e aí dá a média. Esse é o caminho do meio. É o que eu acho mais seguro, tanto para um lado quanto para o outro. Mas se eu te perguntar assim, Paulo, qual é o certo? Não existe ainda nenhuma norma que regulamente isso. Vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar ou na justiça mesmo, ou se daqui para lá o Ministério da Economia ou o governo federal baixar alguma norma nos tranquilizando, vai ser o ideal. Entendi. Interessante porque, né, muita gente teve sua jornada de trabalho reduzida e muita gente vai se espantar quando esse 13º cair na conta. Vai. Né? Eita, ai. Agora vamos para férias, gente. Vamos falar de férias, né? Já falamos aqui sobre 13º para jornadas reduzidas e para quem teve contrato de trabalho suspenso. Agora sim a gente vai para esse momento aí, que é da pessoa ali aproveitar, se desligar, né? Organizar, né, sua saúde mental durante esses 30 dias e tocar aí projetos pessoais da sua vida. Como que fica a questão das férias com a pandemia agora, nessas pessoas que precisam receber e precisam tirar aí esses dias? Nós tivemos no começo do ano uma medida provisória que foi a 927, que falava das férias, só que ela não foi convertida em lei, tá? Então ela teve efeitos até julho e lá dizia que você podia jogar o terço de férias para dezembro. Eu acho que eu até falei sobre isso aqui em algum momento nosso. Como ela não foi convertida em lei, isso não pode mais ser feito. Até julho, as férias podiam ter o terço jogado, aquele adicional que a gente recebe de férias, para pagamento em dezembro. Atualmente, não. O pagamento dele tem que ser feito normalmente. Saiu de férias 2 dias antes, tem que estar na conta do empregado. As férias pagas, tá? Porque caso não haja pagamento, aí ele tem direito, inclusive, a isso em dobro, se ele entrar na justiça. E quanto ao período, é importante também falar em relação à suspensão do contrato de trabalho e redução. Quem teve trabalho reduzido, conta normal o período dos meses trabalhados. São 30 dias, vai poder gozar 30 dias ali. Para cômputo de férias, sim, para aquisição das férias. Agora, quem teve contrato suspenso, também há uma grande discussão se os meses afastados, eles vão ser considerados por conta de 1 ano, de 12 meses, para se poder entrar de férias novamente. Mas assim, o que tem de majoritário, a maioria acredita que não. É suspensão do contrato, não há cômputo de trabalho, por isso esse período não entra no cômputo de férias. Muito bem. É muita coisa. Nossa, e é importante a gente ter conversas como essa, que é para você aí já ter uma ideia do que vai cair na sua conta, do que você vai receber. Se você já estava com
alguns compromissos com esse dinheiro, faz as continhas aí, vê se vai dar para pagar todo mundo, que a gente não quer nome sujo de ninguém. É bom falar no RH, ver na contadoria da empresa qual vai ser a vertente utilizada, porque eu já vi empresas pode até que entrar vão em um pagar. consenso, né? Não pode? Podem fazer isso. Assim, o 13º salário ele é um direito constitucional, inclusive tem várias correntes de zap que às vezes a gente recebe. Vai acabar o 13º salário. Para acabar o 13º salário tem que ser por emenda à Constituição, não é algo tão simples assim. Então não vai ser uma lei que vai votar o fim do 13º. É um direito constitucional, digamos assim, sagrado. Então ele jamais pode ser tirado do trabalhador. Mas numa situação de pandemia eu acredito sim que o diálogo, vamos parcelar, fazer na boa fé e cumprir o acordo, né? Porque o acordo tem que ser cumprido, o combinado não sai caro, né? E cumprir e chegar no meio termo para que não fique ruim nem para o empresário, né? Que gera renda, que gera empregos, e nem para o empregado que contribui com seu suor em benefício da empresa. Muito bem. E quem se sentiu aí lesado, então quem quiser tomar aí, percebeu que um dos assuntos que a gente tratou aqui na nossa casa acabou se identificando e passou por esse problema, ou então teve aí problema na organização que trabalha, pode procurar onde? Quais são os canais? Assistiu aqui, falou, não, preciso tomar alguma atitude. Pronto. Sindicato, em primeiro lugar, Ministério Público do Trabalho ou Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho. Justiça do Trabalho, que é onde eu trabalho, onde atuamos. A gente só atua mediante processo judicial. Então, se não houve sucesso nesses meios extrajudiciais, fora da justiça, com a conversa, o diálogo, que é o melhor caminho sempre, recorra à Justiça do Trabalho com advogado ou sem advogado. Não é obrigatório ter um advogado para entrar com o processo judicial. Importante. É muito importante isso, tanto para a empresa quanto para o empregado. Tanto o empregado não precisa de advogado, quanto a empresa não precisa. Às vezes o assunto é mais complicado, é aconselhável que tenha um advogado, mas se isso for um empecilho, um obstáculo para determinada pessoa, ela pode entrar sem advogado. É uma justiça democrática, né, que recebe a todos, tanto empregados quanto empregadores. Muito bem. E se você tem alguma outra dúvida, pode ir lá no Instagram do Paulo, ou pode sugerir para o nosso Instagram, mas o Instagram do Paulo vai aparecer aqui também, né? Qual que é, Paulo? É Paulo Fernando JR _, é grande. Paulo Fernando JR _, o Instagram que bombou nas lives durante a pandemia aqui em São Luís. Paulo, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? Sempre. Você é um querido.